Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsols, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos aqui em mais um JB Entrevista. Hoje a conversa é com Elias Zogby, empresário, conselheiro, investidor e sócio-líder da indústria de tecnologia, mídia e telecomunicações da Grant Thornton Brasil. Elias Zogby possui mais de 25 anos de experiência no setor. Ele tem grande vínculo no apoio ao ecossistema de startups e de inovação no Brasil. Ele é formado em administração de empresas pela PUC, com MBA em finanças corporativas pelo IBMEC, mestrado em gestão e finanças pela Universidade de Bordeaux, na França, e é reconhecido como um dos principais especialistas em desenho e implementação de soluções digitais para empresas de diversos segmentos e diversos tamanhos. Elias, me conta um pouco da sua experiência nessa indústria de tecnologia. Como é que você chegou, então, a essa posição de líder de uma área na Grant Thornton? Bem, boa noite, Andréa, boa noite a todos. É curioso, né? Porque eu comecei a minha carreira em tecnologia. E logo depois eu entrei para uma grande empresa de consultoria, né? Do porte aí da própria Grant Thornton. Passei 19 anos lá e deixei essa empresa para ficar 3 anos no mundo das startups. E então tive a oportunidade de me atualizar bastante lá com tecnologias novas, tecnologias digitais. Trabalhei com fintechs e insurtechs. E aí, por convite do Daniel Maranhão, né, o nosso CEO aqui da Grant Thornton, eu voltei para implantar a estratégia de consultoria em tecnologia aqui na Grant Thornton do Brasil. Interessante você falar de startups, né? Você pode contar um pouco mais, né, do que é esse Grant Thornton Hub, né, que vocês falam tanto, né? Como é que uma startup pode conseguir um apoio de uma empresa do porte da Grant Thornton? O GT Hub ele foi criado só com o objetivo de apoiar o ecossistema de startups no Brasil. Exclusivamente por isso. Assim, a Grant Thornton tem o entendimento que apoiar as startups é importante para o mercado nacional e entende que esse apoio de uma empresa multidisciplinar com várias especialidades é o que as startups precisam hoje. Então nós fizemos um processo que começou em 2022, foram 12 startups escolhidas. Essas startups têm o nosso apoio constante em vários assuntos que são extremamente relevantes, né, para elas poderem ter sucesso dentro do mercado. E a gente ainda dá apoio para os nossos clientes se conectarem com elas na busca das soluções de inovação. E como é que uma startup pode se candidatar a fazer parte desse GT Hub? Como é que é isso? Como é que funciona? Olha, o nosso programa de 2024 já está aberto, então é só entrar no nosso site, se cadastrar. Tem todo um processo, tem uma apresentação de um pitch. A gente tem um grupo de seleção, né? Tem um comitê que faz a seleção das startups. E esse ano a gente prevê que a gente tenha mais 20 startups dentro do Hub. Mas existe algum tema específico ou é inovação como um todo? Inovação como um todo. Muito bom. Então não precisa ser, não tem nada segmentado, né? Não é segmentado. A gente está dando um foco nesse ano de 2023, né, que para o programa 2024, a gente vai dar um foco mais especial às empresas que cuidam de ESG. Nós temos já 2 que são exclusivamente de ESG, das 12 do ano passado, e esse ano pelo menos 25% devem estar com esse foco. Muito bom isso, né? Eu acho que é um tema extremamente atual, né? E por falar em atualidade e inovação, como é que esse mercado de tecnologia, que tem tecnologia digital tem uma velocidade enorme, né? Como é que você se posiciona e se prepara, né? Porque a mudança acontece a cada segundo, né? Olha, Andréa, são muitos eventos, muitos textos lidos, muito material que a gente distribui para o nosso pessoal e também coleta. A gente tem que estar muito atualizado para os nossos clientes, né? Então, não só para a nossa inovação e nossa transformação dentro da própria Grant Thornton, também como prever os nossos serviços com a melhor qualidade para os nossos clientes. Então, é um trabalho gigante, né? Eu vim agora de alguns eventos, inclusive fora do Brasil, para poder estar atualizado com relação a alguns temas. Inovação é algo que toda empresa deseja, não é fácil de implementar, mas a gente sabe que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende do negócio, a gente pode trazer coisas novas, olhando um pouco fora do que o dia a dia nos traz. Eu ia exatamente te perguntar, qual era o segredo para se manter na inovação, né? Pois esse está muito atualizado. Né? A gente estudar, a gente e testar também, né? Porque certeza. A gente tem um laboratório nosso interno que faz alguns testes quando a gente fala de tecnologias mais inovadoras. Quando a gente hoje falar de inteligência artificial é algo que está na mesa de qualquer bar, né?
Mas quando a gente começou a trabalhar com isso e fazer as integrações com inteligência artificial, a gente estava testando ainda para saber o que aquilo podia fazer, como a gente podia programar melhor, como a gente podia ajudar os nossos clientes. Então, faz parte também o teste, né? E também tem que contar um pouco com a sorte para que a inovação dê certo, mas mais do que isso é a gente estudar bastante e entender o ambiente de negócio para realmente prestar o melhor serviço. O que atrapalha uma inovação? Assim, o que você pode dizer que pode ser um agente bloqueador de uma inovação ou que fazer com que uma inovação não se implante com velocidade, né? O que atrapalha? Tem alguns fatores, né? Eu acho que planejamento é sempre importante quando você vai fazer uma implementação, mas eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente tem que olhar o ambiente corporativo como ele está, né? Eu sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu vou insistir que a alta administração tem que estar preparada para inovar. E tem que saber que inovação não é um tiro certo. São várias tentativas que a gente faz para poder chegar ao que a gente vai trazer um resultado expressivo para a organização. Então, alguma inovação, algum projeto que não der certo, a gente não pode ter uma punição dentro da empresa. Excelente essa sua colocação, acho que realmente tem uma lógica e as pessoas têm que estar atentas realmente. Pois é, então se você tem uma gestão que é punitiva para quem comete algum tipo de erro estratégico na inovação, isso é muito complexo, né? A gente vê grandes empresas aí com situações de insucesso, né? Que são logo depois um grande sucesso, porque fazia parte daquele aprendizado passar por aquele insucesso para poder trazer algo grande para a organização. Então, quando você fomenta um ambiente de inovação dentro da organização, você tem que estar preparado para os insucessos, mas também preparado para um grande sucesso e uma grande transformação que o seu negócio vai precisar diante daquela inovação. Elias, me conta uma coisa, quais são as tendências mais importantes que você vê atualmente no setor de tecnologia e como é que a Grant Thornton se prepara para essas tendências? Olha, a gente tem as tendências que todos estão comentando. Eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui sobre inteligência artificial, a gente não pode deixar de falar sobre metaverso, né, e outras situações e inovações que vão vir para o nosso dia a dia. Acho que isso já nem é mais uma tendência, isso aí já é uma realidade. Assim, eu desconheço quem hoje não tenha pelo menos tido uma conversa sobre inteligência artificial. E isso vai entrar no nosso dia a dia. Mas tem algumas tendências interessantes. Se a gente falar do setor de telecomunicações, a gente tem o 5G, né? Também não parece que não é uma novidade, mas a velocidade vai aumentar muito. E as possibilidades que a gente vai ter com os equipamentos, que vão estar sendo usados pelo nosso corpo, pela nossa casa e no nosso dia a dia, vão ser inúmeras, inúmeras. Então, a gente imagina óculos que você vai poder ter interação com ele com mais facilidade, equipamentos que vão ter processamentos remotos, ou seja, os equipamentos podem ser menores, a bateria vai durar um pouco mais. Então, isso pode trazer grandes mudanças no nosso cotidiano, né? Agora, eu vejo, tem uma tendência que é interessante a gente comentar e que eu cheguei a falar nisso há muitos anos atrás, quando todos estavam falando de fintechs, insurtechs e outras startups, né? E eu falei para um grupo grande de empresários do setor financeiro, eu disse o seguinte: vocês não têm que se preocupar com as startups, com as fintechs, com as insurtechs, preocupem-se com as big techs. E eu acho que essa é uma grande tendência que a gente está vendo aí, a Apple com a carteira dela nos Estados Unidos, com a poupança da Apple e com uma captação impressionante em apenas um dia, não é? E isso vão outros setores financeiros, essas grandes empresas de tecnologia provavelmente vão estar inseridas. E quando isso acontecer, imagino que para o consumidor possa ser algo interessante, mas para os mercados, inclusive para os países separadamente, pode ser algo muito difícil, né, de passar. Então, quando a gente fala do que vem pela frente, né, eu acho que essa talvez seja a maior mudança que pode acontecer. Então você classifica esses como os maiores desafios que vão ser enfrentados exatamente pelas empresas, não só do setor financeiro, né, também empresas de tecnologia, mídia, telecomunicações, porque vai mudar tudo, né? Então pode mudar já muita está coisa. Mudando, Já né? está Já está mudando. A velocidade dessa mudança é impressionante. Eu posso até te contar um negócio curioso, né? Você falou aí que eu fiz o meu mestrado, né? Eu terminei ele em 2019.
E a dissertação de mestrado foi sobre confiança do consumidor em serviços financeiros digitais. E uma das pesquisas que a gente lançou para o público foi em quem ele confiava mais, no banco dele ou em uma Big Tech, na seguradora dele ou em uma Big Tech. E não foi surpresa que mais de 80% das pessoas confiavam mais nas techs. Nas empresas grandes, que elas estão acostumadas a lidar como empresa de tecnologia, que ela confia, né? São grandes nomes. Grandes nomes do que naqueles nomes absolutamente confiáveis do setor financeiro, né? Seja por seguros ou por bancos. Então isso pode ser uma pequena amostra, né? Porque, claro, uma dissertação de mestrado não é suficiente para a gente dizer que isso é a tendência de todas as classes sociais e etc. Mas é algo preocupante. É porque as empresas de tecnologia, elas são amigas, né? Elas te ajudam. E o banco sempre tem aquela figura, né? A instituição financeira sempre é um pouco ameaçador. Talvez seja aí. Pode né? ser algo assim. Então, uma mudança que pode acontecer, a Apple pode lançar amanhã uma atualização no sistema dela e ela você passa a receber pagamentos pelo seu telefone. Você imagina o quão disruptivo isso seria? Eles têm mais de 1 bilhão de aparelhos no mercado. Como é que seria isso? A gente teria 1 bilhão de máquinas novas de pagamento no mercado. Então isso já seria extremamente impactante. De alguma forma isso está começando a acontecer, né? Exato. Você já hoje tem formas de pagamento muito imediatas. E como é que vocês, como empresa de consultoria, ajudam os empresários? O que a Grant Thornton faz nesse sentido? A gente tem trabalhado intensamente para mostrar para os empresários de qualquer porte. Quem está nos escutando agora pela rádio precisa refletir que o negócio dele vai ser impactado, de alguma maneira. Seja de uma padaria, né, até uma grande corporação, né? Uma grande indústria. Então, o que a gente propõe? Soluções para cada tamanho de empresa. E para cada uma tem uma tendência diferente. A gente tem discutido com grandes organizações que fazem estudos aqui no Brasil, a gente tem discutido com grandes empresas essas mudanças. Algumas têm sido muito ativas, né, em buscar soluções, startups e outras inovações do próprio mercado para poder trazer para dentro do negócio, porque isso é necessário. É necessário para manter sua rentabilidade, melhorar sua competitividade e principalmente sobreviver ao mercado com tantas mudanças. A lei da sobrevivência eu acho que hoje é muito forte, né? Então você tem que preparar para o futuro, né? Você tem que estar com uma visão muito aguçada. E falando em Lei Geral de Proteção de Dados, né? A famosa LGPD, como é que vocês ajudam as empresas também? Porque é um problema, né? Você hoje tem um setor de cadastro, você precisa trabalhar o teu cliente, mas você também tem que proteger esse dado, né? O que vocês têm feito nesse sentido? Esse é um outro ponto da revolução da tecnologia, né? De um lado, a segurança e a proteção dos dados passa a ser extremamente importante, porque tudo está lá. E você tem informações que são sensíveis do seu cliente, das pessoas que estão ali trabalhando com você. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para poder proteger os nossos dados. Então, as empresas precisam estar conscientes da necessidade de atenderem essa regulamentação. Então, nossos serviços vão desde identificar quais são os pontos de atendimento que precisam ser feitos até ajudar essa empresa na implementação das soluções para realmente estar aderente a essa nova lei. Porque ela precisa poder usar os dados de uma forma correta, né? Para as empresas, para evoluir, elas precisam estar trabalhando os dados, né? Mas proteger. E vocês têm muita coisa também na área de cyber security, né? Da segurança, exatamente proteção interna, né? Para que esses dados não sejam levados ao conhecimento sem interesse da empresa, né? Essa é uma preocupação que toda empresa deveria ter na pauta dela, né? Porque ataques cibernéticos, ou você já foi atacado, ou você vai ser atacado, ou você está sendo atacado. Não existe outra possibilidade, né? Quando você tem dados sensíveis, ou você tem alguma coisa que interesse a esses malfeitores, eles vão tentar de alguma forma se beneficiar daquilo. Então, se preparar, prevenir, fazer as proteções que precisam ser feitas, e isso é algo que tecnologicamente é complexo? Sim, mas tem muitos especialistas no mercado e a gente pode ajudar muito esses clientes que precisam desse nível de proteção para que não tenha algo
muito severo em suas operações. Alguns não conseguem mensurar que eles podem ficar uma semana fora do ar, fora né? do ar. Já aconteceu, já Imagina, tivemos casos exato. aqui. Sequestrar dados sensíveis e falar, olha, eu preciso de tal valor para resgate dessas informações, ou bloquear um sistema relevante de uma organização. Isso é realidade, tá? A gente não pode fugir dessa realidade. Então, a única forma de a gente passar por ela é se proteger. Então, dentro desse espírito é que vocês também incentivam muito os clientes a inovações tecnológicas, né? Porque também a segurança de dados é uma inovação, né? A inovação vai trazer para eles estar à frente de outras empresas, seja em segurança de dados ou qualquer outro tema. Então, quando eu posso até contar aquela piada do leão, né? Os dois amigos, o leão foi atacar e um dos amigos foi colocar o tênis. E aí ele disse o seguinte, mas você está colocando o tênis para quê? Você não vai correr mais do que o leão. Ele falou, não preciso correr mais do que o leão. Então, muitas vezes, esse nível de proteção e esse foco que a gente dá na inovação é justamente olhando, não é para olhar os concorrentes, mas ter a certeza e fazer todo o trabalho qualitativo para estar à frente deles. Isso é a forma de você conduzir a empresa com um olhar inovador. E esse desafio das startups, hein? O que vocês fazem, o que você está pensando? Assim, quais são os principais problemas para tantas startups que surgem, tanta taxa boa de sucesso, mas muito, muito insucesso também no mercado, né? As empresas, quando elas começam, inclusive aqui no Brasil, a taxa de mortalidade de empresas novas é gigantesco. Nós temos um cenário aqui que é um pouco diferente do mercado mundial. Hoje se assemelha um pouco mais por causa da inflação e outras taxas de juros mudaram e etc. Mas a gente ainda tem um cenário um pouco mais desafiador comparado com os países, as maiores economias, vamos dizer assim. Quando a gente olha para as startups, acho que o principal ponto é o empreendedor ou os empreendedores que estão ali conhecerem os seus limites. O empreendedor tem grandes qualidades, né? Primeiro, a coragem. Com certeza. Né? A outra, provavelmente ele é muito mais ligado em tecnologia, o outro sócio é muito mais ligado em produto, o outro é mais ligado ao mercado. Mas se você juntar uma grande quantidade de qualidades num grupo tão pequeno, tão seleto, e claro, com uma limitação financeira, claro, uma empresa nova. Está começando, você tem que economizar, né? Então, muitas vezes a gente encontra deficiências em questões tributárias, contábeis, financeiras, especificamente de produto, algumas de entendimento de mercado e por aí vai. Tecnologia, depende do tipo de empresa. O que eu acho que é importante do empreendedor é saber, primeiro, saber que tem o dinheiro suficiente para se manter pelo período, sem o otimismo de um plano de negócios muito ousado. Acho que esse é o primeiro ponto. É estar preparado realmente para os momentos mais difíceis. O segundo ponto é entender as suas limitações técnicas e buscar quem possa apoiar. E isso foi um pouco do que levou à criação do GT Hub. Muitos não têm o que discutir de um tema específico, e aí tem os sócios da Gran Torto para poder fazer uma ligação e tirar uma dúvida. Só isso já faz uma grande diferença. Então, acho que esses são alguns pontos que o empreendedor tem que estar preparado, e eu passei por isso, né, para conhecer um pouco das limitações, saber quem realmente pode ajudar e tentar fazer isso com o menor custo possível. Ele tem que buscar ajuda no próprio mercado, né? Existem experiências já realizadas e ele precisa também poder ouvir. Eu acho que essa é uma oportunidade excelente, né, que vocês estão dando, né, para o mercado. Né? E você tocou num ponto muito bom, porque alguns empreendedores querem criar uma grande disrupção no mercado. Eu escutei alguns assim, foram para o mercado e falaram, esse mercado aí precisa de uma grande disrupção. E muitos deles não gastam o tempo necessário para entender aquele mercado. Eles acham que ter menor conhecimento do mercado é trazer a oportunidade de inovação e disrupção. Eu tendo a discordar. Você pode ter a sua ideia na cabeça, o segundo passo é estude profundamente aquele mercado. Conheça o negócio. Conheça o negócio, porque quanto mais você se aprofunda, mais você descobre que você não tem conhecimento. E aí você vai buscando mais e mais para poder chegar. Claro, você não pode perder o seu sonho.
né? Mas muitas vezes esse sonho pode simplesmente não ter o fundamento que é necessário para você realmente ter sucesso no seu negócio. Então, estude, lá atrás, né, que a gente falou. Estude bastante, vale a pena. Conheça o mercado, estude, se aprofunde no tema, né? Achei muito boas as suas colocações. Exatamente a minha pergunta final ia ser exatamente qual é a dica que você dá para um novo empreendedor? Acho que você já falou tudo, mas você pode resumir agora. Dica para o novo empreendedor acho que primeiro é coragem, né? Acho que o empreendedor tem que ter coragem e tem que estar preparado para aquele momento difícil. Foram poucos os empreendedores que realmente tiveram sucesso logo no início, né? Então, certeza. Raríssimos casos. Então, prepare-se para os momentos de turbulência. O segundo ponto, planeje bem. Saiba onde quer chegar, como a empresa pode conseguir aquilo ali, estude o mercado, conheça o ambiente, saiba onde está indo e se prepare também para suportar tudo aquilo que foi planejado. E o último tenha recursos financeiros compatíveis com o plano de negócios. Muitas vezes a gente precisa dar 2, 3 passos para trás porque o dinheiro não vai dar, né? E se preparando também para os momentos de maior dificuldade. Se tem um caixa de 18 meses, poxa, segura pelo menos 24 meses para poder ficar um pouco mais confortável. Reduz o custo e trabalha ali o seu financeiro para poder ter mais tempo para o teu sucesso chegar. Você imagina, o sucesso está chegando, as coisas estão indo bem, no momento que está indo bem, o caixa acaba. No mercado hoje que está extremamente difícil de captação, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos, né? O mercado brasileiro é um mercado muito específico, né? Porque com as taxas de juros mais altas, né? Investimento em startup é de muito risco, né? Muito risco investir numa startup, porque o índice de sucesso ainda é muito alto. Então, entre esse índice de sucesso e uma bela renda fixa, com uma rentabilidade altíssima, acaba que esse dinheiro acaba se escoando para fora do mercado de startups. Então, é difícil captar. Então, prepare-se também para esse momento de captação. E, por fim, nós da Grant Thornton estamos aqui para apoiar as startups e o ecossistema de startups do Brasil. Se a gente puder ajudar em algo, é só entrar em contato. Elias, foi ótimo, né? Você falou muito do futuro da tecnologia, você fez uma colocação espetacular sobre as possibilidades que as startups têm para acessar uma empresa do porte da Grant Thornton. Acho que é super interessante conhecer que existe esse hub. Eu não tinha esse conhecimento, acho que a maior parte dos nossos ouvintes também não tinham. Então, muito obrigada por você ter compartilhado essas informações. Queria te agradecer pela sua participação. E para os nossos ouvintes, eu queria dizer o seguinte: se você gostou dessa conversa, acesse jb.fm e você pode ouvir na íntegra tudo que nós conversamos aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, André, e boa noite a todos.